O padre, e o senhor dizendo aí desse momento, as dioceses acabaram suspendendo o preceito dominical, né? E isso também vai voltar quando nós voltarmos para a normalidade. Essa é uma preocupação. Porque não tem confissão virtual, né, padre? Não tem comunhão virtual. Porque, ao mesmo tempo em que nós vimos, e a gente tem que ser realista, né? Ao mesmo tempo em que nós vimos muita gente que ama realmente a igreja, a Eucaristia, a presença de Jesus nos outros sacramentos, nós também percebemos com certa dor e preocupação aquele fiel que não está muito preocupado, não. Ai, que bom, eu assisto em casa, né? Ele assiste em casa e vocês já devem ter visto até brincadeiras no YouTube, a pessoa estoura até uma pipoquinha para acompanhar a missa, não é? E o problema do novo normal em relação à igreja também é esse. A gente vai ter um trabalho para explicar para alguns fiéis o seguinte: assistir a missa pela televisão é bom, mas não é o normal. O normal é ir na sua comunidade. Um enfermo, ou o dia que você estiver viajando lá e não está perto da sua comunidade e tiver uma TV, a internet para assistir e acompanhar a missa, beleza. Mas o normal não é a pessoa chegar para mim e falar assim: ah, padre, agora eu assisto a missa lá em casa e venho aqui só comungar. Não, isso era para os tempos de pandemia e algumas dioceses têm sido assim, mas o normal não é. Não é normal, e a gente vai ter que explicar para as pessoas, aquela pessoa que está há meses sem frequentar o confessionário. A gente não vai poder aceitar ela dizer assim: padre, mas na época da pandemia eu fiquei 4 meses sem confessar e não teve problema nenhum. Digo, não, mas agora já passou. Agora você pode vir que o confessionário está aberto novamente, você tem o dever de se confessar assim, né? Para comungar menos indignamente. Então, há algumas coisas que as pessoas podem estar intuindo que na fé vai se tornar normal, não vai ser não. A igreja também vai ter que bater nessa tecla com os fiéis de que vai voltar tudo como era antes. Vai ter preceito, não vai poder continuar faltando de missa de domingo, tem que se confessar. E o sacramento, ele tem essa característica de ser físico, né, padre? Presencial, com sempre. Esse contato físico. Sempre. Eu falo também com rádios, emissoras que não são necessariamente católicos, né? Dos meios de comunicação convencional. Eles têm muitas perguntas sobre a igreja, e isso aí também já me perguntaram numa entrevista ou outra, né? Se eu estaria atendendo confissões via live, virtual. Eu expliquei, não é possível isso, porque a igreja exige a presença, né? Você tem que estar ali, a parte do sacramento é presencial, não tem como ser virtual. Isso seja, eu costumo falar para as pessoas, né? Mesmo antes da pandemia, alguém falava assim, eu falava no confessionário, né? Você está vindo nas missas? Ah, padre, eu não estou vindo, porque eu moro longe. Ah, eu prefiro assistir pela televisão. Eu digo, não, filha, mas você tem que vir à missa. Se é longe ou não, sei lá, você se prepara, você... Sempre foi, provavelmente, né? Você vai ter que vir, porque veja, a missa até você acompanha a Eucaristia, mas e na hora da comunhão, você lambe a tela, o padre mostra a hóstia, você dá uma lambida na tela e está comungando? Não é assim. Então, mesmo um dia que a gente chegue num nível de tecnologia, em que a pessoa possa pegar uma impressora 3D e imprimir a sua hóstia em casa, ela não está consagrada. Padre, mas tem isso é uma perda de fé, né, padre? É uma perda de fé, mas também um pouco daquela sensibilidade que você mencionou, que algumas situações no mundo vão fazendo a pessoa se encaixando num novo padrão, num novo modelo, num novo normal. A água morna tá gostosinha, né? E se você não tirar a rã de lá, ela não sai pulando. Então, eu creio que vai ter que chegar esse momento, depois que passar tudo isso, de a gente dizer para o pessoal assim, com toda a caridade, mas com toda a firmeza: olha, gente, agora acabou. Tratem de vir domingo na missa, tratem de se confessar para comungar fisicamente, cada vez menos indignamente, vida de comunidade. Porque nem na época da peste negra, da peste bubônica, né, a igreja parou ou deixou de se reunir para celebrar o sagrado mistério da missa. Não é? E não é agora, depois de uma pandemia, mais uma crise, porque o mundo vive de crise em crise, não sei se vocês perceberam, de década em década, dos anos 90 para cá, uma crise atrás da outra. Então, eu falo para as pessoas, quando acabar tudo, voltaremos à normalidade, até a próxima crise. Aí a pessoa, credo, padre, vai acontecer de novo. Eu falei, não sei, pode ser que sim. Se acontecer uma pandemia novamente em 2025, agora, uma vantagem nós temos.
Já estamos com a experiência adquirida. Já sabemos o que fazer, o que não fazer, o que é racional, o que é exagero, o que é justo, o que é paranoia. Sempre a gente tem esse aprendizado, né? Na nossa evolução, na história humana, na caminhada de fé. Então, a gente também vai se preparar para outras crises. Isso é uma realidade da história humana. Próximas crises virão, mas a gente se conforta na certeza de que Deus está sempre conosco, sempre nos fez atravessar coisas muito piores. Pergunta para os mais antigos como que foi a crise durante anos de se viver no período da Segunda Grande Guerra. Foi tenebroso, muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Quem é mais antigo lembra como que era, mas passou, acabou, a vida continuou, Deus sustentou. E é isso, a gente não pode se acovardar, não. E os sacramentos sempre vão estar presentes, né, sempre, padre? Eu acho que isso é algo que a gente precisa alertar muito para as pessoas de casa. Né? É a palavra de conforto que cada um tem que procurar na palavra de Jesus Cristo, nos momentos assim em que a cruz pesar um pouco mais, que a descrença quiser tomar o coração, o desânimo fazer você não sentir vontade de rezar, é lembrar uma palavra de Cristo que é uma promessa constante e infinita. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E em cada sacrário, né, mesmo que seja um sacrário que está sendo transmitido virtualmente lá pela internet, essa comunhão que a gente tem com Cristo na palavra. E as pessoas muitas vezes esquecem da comunhão com a palavra. Nós estamos no mês da Bíblia, não é? Quando você senta na sua casa com a palavra de Deus para ler, para meditar, para rezar a palavra de Deus, é uma comunhão que você tem. E isso o mundo não tira, a pandemia não tira. E por isso a gente se sustenta. É por isso que tudo e muita coisa já aconteceu no mundo e há 2000 anos a igreja está aí.